Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Gostaria de deixar para vocês nessa manhã, não sei que horas você vai assistir, se você vai ser amanhã, tarde, à noite, mas eu gostaria de deixar uma palavra devocional de reflexão para a sua vida que o Senhor tem falado comigo e que se encontra em Neemias 4, no versículo 1 ao 4. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então, orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores, até aqui. É difícil hoje alguém, cristão e não cristão também, mas na maioria de nós cristãos, é difícil alguém que não esteja vivendo alguma luta, passando por algum processo que esteja muito difícil, que a gente muitas vezes precisa se posicionar diante do Senhor, clamar, orar, jejuar, buscar em Deus a nossa saída, a nossa solução, porque muitas vezes a gente tenta fazer na nossa força, só que na nossa força a gente não consegue. Então, a gente ora ao Senhor, Ele nos dá uma direção. E geralmente é difícil o Senhor deixar o cenário todo pronto. Geralmente Ele nos diz, né? Vai com o que você tem. E ali quando Deus deu essa direção a Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém, né? Ele queria reconstruir a dignidade, né, de Jerusalém. E isso na nossa vida, quantas vezes a gente tá, sabe, abatido, tá triste, tá desmotivado. Muitas vezes, assim, a nossa dignidade, ela tá caída, a gente tá sem a nossa dignidade, a gente tá sem força para continuar. E o Senhor fala, né? Vai com o que você tem. E o Senhor faz a parte dele, ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Ele levanta pessoas que vão abraçar a causa dele com a gente. Só que uma coisa é fato: assim como Neemias, né, enfrentou esse levante, mesmo tendo visto todo o mover de Deus, toda a provisão do Senhor, enviando as pessoas certas, sempre vai ter o levante. Sempre vão haver Sanbalates e Tobias e outros inimigos querendo ridicularizar, dizer: para que isso? Para que você está fazendo isso? Isso é ridículo. Você não vai conseguir. Esquece, a sua casa está destruída. Não, o seu trabalho não faz sentido. Não, os seus filhos não vão, sabe, seus filhos nunca vão ser motivo de alegria para você, eles não vão sair dessa vida, sabe? E tantas outras coisas que, se a gente parar para pensar, a gente vê nas nossas áreas mais vulneráveis, é onde o inimigo mais nos ataca. Então, eu quero deixar para você nessa manhã que, assim como Neemias não desistiu, né? Diante de tudo isso, Neemias, ele fazia o que ele tinha. O inimigo usou justamente aquilo, o pouco que eles tinham, mas que na mão do Senhor era muita coisa, né? Usou as pedras que eles tinham, falou: nossa, isso? Nossa, você acha que você vai conseguir fazer com isso? Será que você vai conseguir fazer, mulher, com o pouco que você tem na sua casa? Será que você vai conseguir agradar a Deus? Será que você vai conseguir restaurar o seu casamento? Será que é assim, homem, que você vai ser um chefe de família? Um sacerdote do seu lar? É assim que você vai conseguir se posicionar? Será que é com esses filhos que você vai viver a promessa do Senhor? Será que é nesse trabalho? É nesse trabalho, é com esse marido, é com essa esposa, são com esses filhos. É com o que o Senhor deu. O Senhor, quando manda a gente se levantar para fazer algo para Ele, Ele não quer que a gente primeiro arrume alguma coisa nova, não. É vai com o que tem. Faz com o que você tem, honrando, glorificando a Deus pelo que Ele já te deu. Porque a palavra de Deus diz que se a gente for fiel no pouco, Ele nos confia mais daquilo que Ele tem para a nossa vida.
Mas se a gente não valorizar aquilo que ele já nos deu, que muitas vezes não é pouco, a gente que não é grato o suficiente para enxergar o que a gente já tem. Então, assim como Neemias foi ridicularizado, né, a ponto de dizer, uma raposa derruba esse muro. Não, é mentira. Isso é mentira do inimigo para paralisar, para te deixar com medo, para não deixar você crer naquilo que o Senhor já te prometeu. Então vai nessa tua força, porque a tua força vem do Senhor. Tá se sentindo fraco? Vai, porque é quando a gente é fraco que o Senhor nos faz forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ai, Senhor, mas eu não tenho força. Então pede ao Espírito Santo que ele te dá a força que você precisa, só não para. Porque o que Neemias fez diante de todos esses levantes, ele orou. O que ele fez foi orar e pedir a Deus, né, que olhasse, que visse tudo que estavam fazendo, ridicularizando aquilo que o Senhor mandou fazer. Ou seja, quando se levantam contra nós, contra o que a gente faz em obediência à voz de Deus, ao mandado do Senhor, não é contra nós que se levantam, é contra o próprio Deus. Então é Ele quem guerreia por você, é Ele quem guerreia pela sua casa, pelas suas causas, pelas suas dores. Porque muitas vezes a gente pode ouvir, ai, nossa, você acha que isso é problema? É problema. Se te faz mal, se te entristece, se tira a sua força, leva para Deus, porque Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Então não deixe nada nem ninguém diminuir a grandeza do Deus que habita dentro de você. E se você não estiver conseguindo enxergar, que o Senhor te dê força, porque em Neemias 6,3 diz, Neemias responde, né, num dos muitos ataques dos inimigos, ele diz, né, quando resolvem chamá-lo 4 vezes para quererem matá-lo, fazer com que ele parasse de vez a obra, ele sabia, porque o Espírito Santo de Deus guiava, porque quando a gente faz para Deus, o Espírito Santo conduz aquilo que a gente está fazendo. Então ele só disse, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Para que eu vou descer daqui para ir ter com vocês? Para que eu vou tirar o meu foco, os meus olhos do que o Senhor me mandou? Se eu sei a sua intenção. Passa a fazer isso hoje como Neemias, que você possa se levantar, se posicionar, dizer para o inimigo, eu vou concluir. Aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para cumprir, eu vou até o final. Eu vou viver cada promessa do meu Deus para minha vida. Não importa o que os outros pensem e julguem, não importa o que eles falam. O que importa é o que Deus diz para você. Porque foi Jesus que morreu para salvar, não foi ninguém. Então, quando vierem as acusações, quando tentarem ridicularizar ou diminuir o que você está fazendo, você simplesmente olha para trás e diz, eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu não vou descer. Eu não vou descer ao meu nível. Porque quando você está fazendo para Deus, você está acima dos seus inimigos. Não em arrogância e prepotência, mas Deus te coloca num lugar que os inimigos eles vão tentar te alcançar. Mas se você for firme, o inimigo não vai te tocar. E por isso ele vai tentar fazer você descer. Mas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, você é guardada, sua casa é guardada, e toda retaliação do inferno contra a sua vida já foi repreendida pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ser firme nessa manhã. Que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, projetos, seu marido, sua esposa, seus filhos. Os filhos que você ainda não tem, que o inferno diz que você não vai ter, mas que pela fé você já tem. No espiritual você já gerou, em nome de Jesus, e a sua casa vai ser bendita no Senhor. O seu trabalho, tudo que Deus já te confiou até aqui, tudo que Deus já te mostrou, já colocou no seu coração, que o mundo diz que você não vai viver, pela fé você já está vivendo. Se posiciona, fecha as brechas, ora para Deus enviar as pessoas certas para te ajudar a reerguer o muro. Mas enquanto Ele não mandar, é você e Deus. Fica firme, que Ele sabe honrar cada uma das nossas renúncias, cada uma das nossas dores. Cada vez que a gente se cala diante de uma ridicularização, diante de um apontamento, para fazer o que Ele mandou. E no tempo certo, Deus vai fazer acontecer tudo o que Ele já te prometeu. Se essa palavra falar com você, compartilha, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Guarda no seu coração e medita nessa palavra, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo.